Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da nossa conversa de quarta-feira e hoje a gente não podia deixar de falar sobre o que está acontecendo no país e no mundo, especialmente depois dessa ressaca que a gente acordou hoje com essa eleição do Trump nos Estados Unidos. Por que o tema é retrocessos? Porque tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, quanto em outros países do mundo, a gente tem observado uma série de retrocessos no que tange aos direitos da classe trabalhadora, no que tange aos direitos das minorias, um reavivamento, de posicionamentos fascistas, preconceituosos, que crescem no bojo de um fortalecimento avassalador do neoliberalismo. Esses retrocessos estão trazendo à tona questões que a gente vem lutando há anos para superar, como a questão do racismo, da misoginia, da xenofobia e outras tantas formas de preconceito, discriminação e ódio. O discurso de ódio hoje ele tem se fortalecido cada vez mais. As sociedades têm se polarizado. Esses retrocessos eles vêm aprofundando e tendem ainda mais a aprofundar a desigualdade social e a exclusão econômica. Vão contribuir para o aumento do pauperismo e tudo isso em escala global. Hoje eu estava vendo o Facebook da professora Elaine Bering e ela vai comparar a base do Trump com a direita reacionária no Brasil e até ela chega a citar a base do Hitler em 1933. É de assustar. Então, é uma coisa para a gente pensar. E retomar o nosso conteúdo de política social. Quem assistiu a nossa aula de fundamentos de política social, relembrou aí o liberalismo, o keynesianismo, o neoliberalismo. Quando a gente estuda o neoliberalismo, a gente trata de algumas das suas principais características, como a redução do Estado, então o Estado mínimo, mas um Estado que deve ser forte para controlar a economia e o poder dos sindicatos e dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores, porém parco para o que eles chamam de gastos sociais, que são as políticas sociais, que é o que a gente está assistindo. Esse Estado extremamente neoliberal, ele tem como meta suprema a estabilidade econômica. Estabilidade essa que vai se dar por meio de desmonte de direitos sociais, quebra da vinculação entre política social e direitos sociais, dentre outras medidas que vão afetar diretamente a classe trabalhadora. Essas são as características que a gente estuda sobre o neoliberalismo. Nesse momento, a gente tem algumas mudanças nesse processo, em que a gente vive uma racionalidade neoliberal extrema e muito mais violenta, crua e selvagem. E a todas essas características soma-se ainda o esvaziamento da vontade política e a aversão à política institucional, além de um grave processo de criminalização dos movimentos sociais. Basta a gente observar as eleições aqui no Brasil e as eleições americanas para a gente observar o grande número de abstenções, o grande número de votos nulos e a descrença da população com o processo eleitoral. Então isso é uma característica desse novo neoliberalismo. Outra é uma violenta criminalização dos movimentos sociais, o que no Brasil a gente tem percebido com a repressão às ocupações, aos movimentos estudantis que estão ocupando aí as escolas e as universidades contra a PEC 55. E recentemente, ao que aconteceu na escola do MST Florestan Fernandes, em que a polícia invade essa escola sem nenhum mandato, sem nenhum motivo aparente. Retomam-se ainda valores como a meritocracia, o individualismo, o consumismo, valores esses que vêm permeando o pensamento da própria classe trabalhadora. Ou seja, nesse contexto, a classe trabalhadora paga a conta e compra o discurso. A gente percebe claramente que as esquerdas estão fragmentadas e não estão conseguindo se reorganizar para dar conta dessa luta. E é extremamente necessário que nesse contexto, a gente reveja o que aconteceu com a esquerda, especialmente aqui no Brasil, a gente consiga superar os obstáculos e dificuldades e principalmente se aproximar das periferias. A gente não adianta ficar ali numa esquerda acadêmica que não alcança a classe trabalhadora. A classe trabalhadora essa que está altamente fragmentada também. Se a gente for pensar no aumento do trabalho informal, na precarização do trabalho. Tem um texto da Carta Capital, que eu vou pôr até o link aí em cima para vocês, que ele diz que a esquerda precisa se periferizar.
E o serviço social tem um papel importantíssimo nesse momento, porque a gente está próximo das periferias, a gente está próximo, né, da população. Os nossos órgãos de representação de classe já têm se posicionado, considerando a direção ética e política da nossa profissão. Infelizmente, o serviço social não está impermeável a esses discursos reacionários, a essas regressões. A gente tem movimentos no interior da profissão que compram esse discurso. Há pouco tempo eu ouvi falar num tal de serviço social libertário, que é uma coisa horrorosa, né? Que é contra o que eles chamam de doutrinação marxista, que não existe, né, gente? Então isso é muito triste. A gente tem movimentos também nesse sentido dentro da nossa própria profissão. Precisamos fortalecer o nosso projeto ético-político, precisamos analisar esse contexto com mais cuidado e usar todo o nosso arcabouço teórico, metodológico para entender essa complexa realidade do capital financeiro na atualidade. Vão ser tempos difíceis para a nossa profissão, mas a gente precisa se unir, a gente precisa manter a esperança e lutar. Deixa aí seu comentário, faça a sua pergunta, né? Aqui não é uma aula, é uma conversa. Então, a gente falou de um monte de coisas aqui. Várias dessas coisas você encontra mais profundamente aí tratado nas nossas videoaulas. Mas vamos conversar, vamos discutir, vamos pensar, né, esse momento junto, vamos procurar conhecer os posicionamentos do Cefes, dos CRES nesse sentido, as análises dos autores aí, né, do serviço social. Vamos participar do IMPES, vamos participar dos eventos da ABEPS itinerante, para a gente poder conseguir vencer esse momento histórico ou passar por ele da forma menos pior possível, tá bom? Boa semana para vocês e até a próxima. Esperando aí sugestões, tá, gente? A gente quer agora começar a discutir questões de prova, né? Coisas mais específicas para o concurso de vocês. Pra galera que vai fazer a prova de Paraty nesse domingo, boa sorte, boa prova. A gente está terminando as últimas 2 aulinhas do curso aí que estão faltando, que é Serviço Social e Trabalho com Famílias, Estudos, Laudos e Pareceres em Serviço Social. E elas devem estar logo aí até quinta-feira na plataforma para vocês, tá bom? Então, até a próxima.